Agora, é sim, independente ou não, possível que o cliente ele sinta um efeito dolorido da pressão, tá, da massagem, principalmente aí dos chiatos, por até 2 dias. 2 dias, e isso é normal. É o chamado efeito Mencken. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Massoterapeuta de Sucesso. Eu sou o professor Marcelo Dói e estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é uma continuação do quadro Professor Me Ajuda, episódio 3. Já estamos no episódio 3. Nesse quadro eu vou estar respondendo perguntas de vocês para que mais pessoas, às vezes, que têm a mesma dúvida, possa receber a resposta. Então é muito importante que você siga aqui no canal. Por isso, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não esqueça de deixar um like também aí no vídeo se você curte esse tipo de conteúdo e de compartilhar com um amigo de vocês, massoterapeuta, seja no grupo do Telegram, do WhatsApp, de e-mail, qualquer grupo que for, porque assim você ajuda a gente a crescer mais ainda e que nossos conteúdos cheguem para mais massoterapeutas que precisam tirar as suas dúvidas, não é mesmo? Então isso é muito importante. Por favor, ajude a gente aqui a crescer mais ainda. E na primeira pergunta de hoje, né, nós estamos então agora no episódio 3, o quadro Professor Me Ajude, episódio 3, pergunta número 1, que é da Arlete Lemes. E ela pergunta assim, ó, quantas gotas de óleo essencial para quanto de creme neutro? Então essa é uma dúvida que muita gente tem. E aí você vai pesquisar na internet, você percebe que as respostas variam muito. Tem muita gente que coloca regra de 3, fórmulas específicas, e eu até concordo que na maioria das vezes é o jeito correto da gente estar realizando esse procedimento. Mas para facilitar a vida de vocês, o dia a dia de vocês, eu fiz ali mais ou menos umas contas e cheguei à conclusão de que aproximadamente 10 gramas de creme, 10 gramas de creme é correspondente, você pode estar utilizando uma gota de óleo essencial. Então, se você quer estar utilizando um mix de óleo essencial, um blend de óleo essencial, por exemplo, um melaleuca com um tea tree, com pimenta e com hortelã, para dor, por exemplo, então você tem que estar utilizando pelo menos 3 gotas de óleos e tem que ter pelo menos 30 gramas de creme neutro. Então isso é só, né, uma maneira mais rápida e fácil de você conseguir estar utilizando o óleo essencial na prática da massagem com o creme neutro. E se for em relação a óleo de massagem, é equivalente ao quê? 1 ml, tá? Equivale ali a 25 gotas de óleo essencial. Então a gente tem que prestar atenção que, de modo geral, a cada 10 ml de óleo de massagem, que aí pode ser o vegetal, né? Principalmente lá o de semente de uva, a gente usa também uma gota de óleo essencial. E assim por diante, tá ok? Pergunta número 2, do Wilson L.A. Ele pergunta assim, uma vez por semana para o cliente que iniciou a sessão pela primeira vez é suficiente? Wilson, realmente sim. Uma vez por semana é o suficiente. E por que eu coloquei essa pergunta assim, que às vezes pode ser meio simples? Porque muita gente me pergunta como que eu consigo fazer com que o cliente venha com frequência no meu espaço. E essa é uma vantagem. A partir do momento que você conseguiu ter o cliente ali na sua maca, você tem que aproveitar ao máximo e conquistar e fidelizar esse cliente. Para quê? Para que ele retorne semanas a semanas e com o tempo ele comece até a divulgar o seu trabalho. Essa divulgação no boca a boca ele não vai fazer logo de cara, não se preocupe com isso. Mas é importante que você consiga convencê-lo a estar retornando a cada semana. Muitas vezes a gente pode também estar analisando a condição financeira do cliente. Se a gente sabe que ele tem uma condição financeira melhor, realmente
considerar a possibilidade dele estar vindo a cada semana para uma sessão de massagem é absolutamente normal e vale a pena investir nesse caso. Agora, lógico, tem clientes que têm uma condição financeira um pouco mais delicada e ele precisa da massagem do mesmo jeito porque ele tem uma dor crônica, por exemplo. Mas nesses casos a gente tem que pensar melhor e para que a gente consiga conquistar melhor esse cliente, às vezes a recomendação a cada 15 dias, mas para que ele faça com frequência, acaba sendo mais indicada. Por quê? Porque não adianta nada ele vir uma vez e ele voltar daqui 3 meses. Ele perde todo aquele trabalho que foi feito na primeira sessão. Então, muitas vezes, é mais indicado, tá? Você garantir que pelo menos daqui 15 dias ele retorne e assim por diante quinzenalmente, para que você consiga fazer um trabalho mais global nesse paciente, de maneira a melhorar realmente essa dor crônica dele, como por exemplo uma fibromialgia, onde ele vai precisar estar fazendo 5, 6, 7, 8, 10 sessões, mas que ele faça isso com uma periodicamente. Tá? Então, a cada 15 dias que seja, né? Não precisa ser necessária semanalmente. Mas se o cliente tem condições de estar pagando pelo serviço, não tem problema nenhum. A gente tem que aproveitar isso mesmo e indicar para que ele tenha cada vez mais qualidade de vida. A questão é que muitas vezes não adianta, né? Às vezes tem um cliente que chega meio empolgado e quer fazer ali 2, 3 vezes por semana. Isso também não adianta, tá? Não adianta querer você explorar esse cliente dessa maneira. Por quê? Porque não vai fazer diferença no serviço. Então, no final das contas, ele vai perceber que não fez diferença nenhuma e ele pode achar até eventualmente que você está enganando ele. Então, a ideia é realmente que você seja honesto e transparente. Existem alguns casos mais agudos de lesão muscular, tá? Principalmente, por exemplo, em atletas profissionais ou amadores, em que às vezes sim, a prática ali da massagem três vezes na semana, de uma maneira mais curta, tá? Você consegue ter um resultado melhor, mas só isso funciona geralmente em casos mais agudos, tá? Em casos mais agudos. Então a gente tem que considerar essa hipótese nos casos mais agudos, tá ok? Então, vamos lá para a nossa pergunta número 3. A Ana Cristi perguntou assim: professor, concordo, agradeço as orientações, aproveito a oportunidade para fazer uma pergunta. O massoterapeuta necessita ter uma carteirinha ou algum documento comprovando que está apto para atuar com massoterapia? Ana da Bahia. Então, Ana, essa é uma pergunta também que muita gente tem dúvida e realmente não é necessário ter uma carteirinha. A profissão da massoterapia, o massoterapeuta, ela ainda não foi regulamentada no Brasil. Ela existe sim um projeto de lei em que se vai procurar, né, regulamentar a profissão, criar um conselho federal e provavelmente conselhos regionais, porque o Brasil é muito grande, e a partir daí sim você vai ter a necessidade de ter uma carteirinha. O que existe hoje são algumas associações, alguns sindicatos que oferecem a carteirinha como forma de oficializar, né, de garantir, assim, dar mais credibilidade ao profissional que tem a carteirinha. Mas isso não é obrigatório. O que é obrigatório hoje, de acordo com a lei, para que o massoterapeuta atue profissionalmente, legalmente? Ele tem que pegar o seu certificado que você fez o curso de formação, levar para a prefeitura da sua cidade e solicitar o alvará de autônomo de prestação de serviços de massagem. Então, a partir do momento em que você tem esse alvará, você pode atuar legalmente, tranquilamente, em qualquer lugar ali da sua região, da sua cidade. E aí você pode ter esse alvará com um espaço físico, aí você tem que levar um comprovante de endereço, ou você pode também atender a domiciliar, aí você leva o endereço da sua casa, mas que você atende domiciliar, então não tem um endereço fixo de clientes, tá? Para atender os seus clientes. Então, o que é importante é você levar o seu certificado e tirar o alvará
de prestação, o alvará de autônomo de prestação de serviço de massagem na prefeitura da sua cidade, tá ok? Pergunta número 4. A pergunta número 4 é da Magali Araújo e ela pergunta assim: bom trabalho, vou acompanhar. Muito preciso, só faltou contraindicação, ou seja, quando não aplicar a Quick Massagem. Bom, a gente acabou de ter ali o evento Turbine Sua Massoterapia, onde a gente ofereceu para vocês o curso de Quick Massage gratuitamente e online. E lá eu falei das contraindicações. E as principais contraindicações, elas são as contraindicações de qualquer tipo de massagem. Então, a primeira e principal é o quê? Fraturas agudas, tá? Então, se você tem ali alguma fratura recente que não foi cicatrizada, que não foi consolidada, você não pode estar aplicando a massagem nesse tipo de cliente. Se ele tem uma febre, também é contraindicado. Que mais que é contraindicado? Se ele tem trombose, também é contraindicado. Se ele fez uma cirurgia recente, também é contraindicado. Se ele também, por exemplo, estar com um pico de pressão alta ali naquele momento, como a gente trabalhando em eventos, né? Então também é contraindicado. E também, assim, geralmente por causa de estar trabalhando num lugar mais aberto, num público, né? Ele pode vir a passar mal. Então, quem tem pressão baixa também acaba sendo indicado. Por quê? Porque ele pode desmaiar. Não é um ambiente muito controlado, às vezes pode estar muito quente, abafado, né? Então, ele pode vir a passar mal. Então, tem que também estar tomando cuidado. Se faz muito tempo que ele não comeu e assim por diante. Tem alguns eventos que a gente também vai atender com a Quick Massage, que é, por exemplo, corrida de rua, né? Então essas corridas de 5K, 10K, 15, 20K. Então às vezes tem um pessoal que está ali já de jejum, correu e tudo mais, e esse pessoal pode sim eventualmente ter uma queda de pressão e começar a passar mal e até a desmaiar. Então nessas horas a gente tem que tomar cuidado. Não é que essa pessoa tenha uma contraindicação, mas é que aquela situação, aquele momento realmente fez com que a pressão dele caísse e ele precisa, na verdade, se alimentar corretamente para depois poder fazer a massagem tranquilamente. Mas resumidamente, doenças agudas, então, seja inflamação, infecção no pescoço, no ombro, né, no braço, na lombar, hérnia de disco aguda, contraindicado aguda, né? Então tem aqueles momentos que você pode atender sim a pessoa com hérnia de disco, mas se ele está agudo, se está quente, está inflamado, está inchado, aí a gente não atende nesse caso. Se a pessoa está com febre, também a gente não atende. Se está com gripe muito forte ali naquele momento, também não atende. Então, esses tipos de doenças realmente são situações de contraindicação da Quick Massage. E pergunta número 5. A Alice Carolina Barreto, professor, gratidão por esse vídeo. Tenho um cliente de massagem bem deprimida, sem energia. Estou manipulando o F14, F2 e F3. São pontos de acupuntura, tá? Com a distopressão com os dedos. E ele está melhorando, dormindo melhor. Amo seus vídeos. Bom, esses pontos são bacanas, são indicados realmente, mas eu acrescentaria, né, alguns pontos por causa da depressão dele, para aumentar a imunidade, para melhorar ali, né, o ânimo e a energia dele, que precisa ser tonificada. Então, você pode também estar tonificando pontos do P9, do IG11, tá? O R7 e o B67. Então são pontos bacanas que você pode estar acrescentando. Eu vou estar colocando aqui na telinha esses pontos, as localizações desses pontos para facilitar para vocês acharem esses pontos. P9, IG11, R7 e B67, B67, tá? Então são pontos bacanas para ajudar ainda mais nesse cliente, nesse paciente que você está atendendo, tá ok? Pergunta número 6, a Caroline Alencar. Ela fala assim: olá, tudo bem, professor? Seria interessante fazer uma ficha de anamnese antes do primeiro atendimento do cliente? Realmente, muitas vezes é indicado sim nós realizarmos uma avaliação do cliente para entender melhor ali a queixa dele.
Agora, o que eu sempre falo para os meus alunos é que assim, quando você está fazendo ali o serviço de massagem, você não é obrigado, principalmente da massagem relaxante, é, fazer ali uma avaliação formal. Às vezes o cliente nem quer esse tipo de avaliação, porque demora, tem que ficar preenchendo papel, ele não gosta muito dessa situação, ele quer algo mais simples e direto. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar atento a algumas perguntas, tá? Algumas perguntas importantes que a gente tem que fazer para entender melhor a queixa do cliente. Então você tem que perguntar, qual que é a sua queixa? Há quanto tempo que você tem essa queixa? É recente? É mais antiga? Tem algum movimento que piora? Tem algum movimento que melhora? Você já foi no médico? Ele indicou algum tratamento? Você fez esse tratamento? Você se sentiu melhor ou não? Então essas perguntas vão te situando no contexto da queixa do cliente para que você possa atendê-lo melhor. Então, por exemplo, se ele falou que é uma coisa mais aguda, opa, é mais recente, então eu tenho que às vezes até tomar um pouco de cuidado para fazer a massagem. Por quê? Porque pode estar inflamado. E se estiver inflamado, eu não posso fazer a massoterapia. Eu tenho que esperar 3, 5 dias, diminuir esse processo inflamatório para depois, eventualmente, reavaliar e verificar se já tenho condição ou não de atender esse cliente. Se é mais crônico, aí geralmente é mais tranquilo. E se é tensão muscular, ou se é pinçamento nervoso, ou se é alguma coisa estrutural óssea. Geralmente, o massoterapeuta ele consegue atuar onde? Na questão muscular. Então, é a área de atuação do massoterapeuta. A gente consegue aliviar dores e tensões musculares, tá? Então, por isso que é importante a gente situar. Se não é da nossa alçada, a gente perceber que pode ser alguma coisa mais neurológica, alguma coisa mais estrutural, porque ele irradia dor, no movimento que ele faz, ele sente mais dor, aumenta. Se eu pressiono, faço a palpação, ele aumenta a dor, não estou conseguindo manipular, é recomendado você indicar ele realmente para um outro profissional, que pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico, ortopedista, tá? O que for, para quê? Para que ele consiga investigar e tenha um resultado melhor. É muito melhor a gente ser honesto com o nosso paciente e encaminhá-lo quando necessário, do que a gente ficar querendo ali ter esse atendimento só pelo dinheiro, e aí de repente a gente pode até aumentar a lesão desse cliente e pode dar mais dor de cabeça do que você simplesmente encaminhá-lo, tá? Então isso é muito importante, a gente ter essa postura ética profissionalmente. Pergunta número 7, a Joyce Maiara pergunta assim: por dia é possível fazer quantas massagens? Essa pergunta também eu coloquei aqui da Joyce, mas tem muita gente que me pergunta porque está relacionado com a capacidade de faturamento, não é mesmo? Então, eu acredito que na média das pessoas, como também na massoterapia existem muitos massoterapeutas femininos, não tem que ficar aí pensando em atender milhares de clientes, centenas de clientes, né? Vamos dizer assim. E de modo geral, atender de 5 a 6 clientes por dia é possível e você não cansa tanto, tá? Você não cansa tanto. Tendo um intervalo entre eles, é tranquilo. Mas se você trabalha no horário comercial, você atende 3 clientes de manhã, começando às 8 horas da manhã, e você terminando às 6 horas da tarde, à tarde também atender mais 3, é 6 clientes no dia que você consegue atender tranquilamente, tranquilamente. E pensando que, né, na maioria das vezes, na área da massoterapia, qual é o horário que as pessoas conseguem fazer massagem? Na verdade, é no final da tarde para a noite. Então, é nessas horas, na verdade, que a gente costuma trabalhar. E aí, na média de 5 a 6 clientes por dia é o que o pessoal tem atendido. Por quê? Porque se começa a trabalhar efetivamente ali a partir das 3, 4 horas da tarde até o quê? Umas 9, 10 horas da noite. Esse é o horário mais comum do massoterapeuta trabalhar. Lógico que tem alguns que conseguem já com a experiência, com o tempo, por causa da referência na região e tudo mais, ele abre a agenda de manhã e ele já consegue ter clientes de manhã. Mas mesmo dos mais experientes, posso te garantir que o maior público, a maior procura ainda é no período da tarde e da noite. Por quê? Porque as pessoas trabalham.
Não tem jeito. E sábado e domingo aumenta mais ainda a procura, porque as pessoas estão com tempo mais livre, tá? Então esses são os dias que você tem maior procura. Mas numa média ali então de 5 a 6 atendimentos por dia, o massoterapeuta consegue atender tranquilamente, sem se esforçar demais, sem causar nenhuma lesão ou exagerar ali, sobrecarregar o seu corpo, por exemplo, para realizar os atendimentos, tá ok? Pergunta número 8. O Wilson também, ó, ele pergunta assim, uma dúvida. O senhor, em um vídeo, comentou sobre fazer a sessão em um profissional e sair dolorido. Às vezes a pessoa que atendo estão com tanta inflamação que ao tocar neles a dor é inevitável. E no dia seguinte a pessoa sente somente um pouco dolorido devido à manipulação. Será que é normal? Tenho que diminuir um pouco a pressão do toque? Abraço. Wilson, isso é uma boa pergunta. E sim, tá? Muitas vezes, mesmo quando ele tem inflamado e a gente diminui a pressão, é indicado você diminuir sim um pouco a pressão, mesmo porque também se está inflamado, você não deve dar continuidade na manipulação. Deixa um tempinho ali, vai trabalhar músculos anexos, músculos adjacentes. Então, por exemplo, se ele tem aqui no ombro uma inflamação e eu pressionei a segunda linha do ombro, o músculo supraespinhoso, e está com dor, eu não vou trabalhar mais esse músculo, eu vou trabalhar ao redor, os outros músculos que ajudam nessa função. Então, o infraespinhoso, o redondo menor, o subescapular. Então, eu vou trabalhar outra musculatura para soltar e deixar aquele que está inflamado tranquilo, repousando para se recuperar. Tá? Então, quando está inflamado, a gente não tem que ficar fazendo a pressão, a massagem nessa musculatura. Agora, é sim, independente ou não, possível que o cliente ele sinta um efeito dolorido da pressão, tá? Da massagem, principalmente aí dos shiatos, por até 2 dias. 2 dias, e isso é normal. É o chamado efeito Mencken, tá? A gente tem por hábito no Japão considerar esse efeito e às vezes vale a pena você explicar isso para o cliente. Então, na hora dele ir embora, fala assim, ó, como a gente trabalhou bastante, você estava inflamado, você estava com muita dor, você sentiu a pressão, é possível que você sinta essa dor por até 2 dias, mas depois de 2 dias tende a melhorar significativamente. Então, qualquer coisa, se não melhorar daqui 2, 3 dias, tá? E você continuar sentindo essa dor, me comunique, me avise, mande um WhatsApp para mim para a gente poder reagendar e verificar o que aconteceu para que você não tenha essa sensação dolorosa, tá ok? Então, essa orientação, esse feedback, essa fala para com o seu cliente conforta ele e mesmo se ele estiver sentindo essa dor, ele vai saber o que fazer, ele vai entrar em contato e você vai ter a oportunidade de dar uma orientação mais direta para ele e ele vai ficar mais satisfeito com o seu atendimento. E isso é importantíssimo para que você consiga fidelizar o cliente e conquistar a confiança dele, tá? Isso é importante, né? Faz parte do bom atendimento. Pergunta número 9. A pergunta número 9, a Rose Mariana pergunta assim: Prof, eu faço curso de fisioterapia sim. Eu já posso fazer massagem nas pessoas? Pode, tá? Por quê? Porque a massagem ela não é uma profissão regulamentada. O que você não pode ainda é fazer fisioterapia, porque você não é formado em fisioterapia. Mas a massagem sim, você pode começar a atender imediatamente os seus clientes, desde que você, em hipótese nenhuma, diga que você é fisioterapeuta, você é massoterapeuta e ponto. E aí você pode atender tranquilamente os seus clientes, tá ok? E a 10ª e última pergunta desse quadro do episódio 3, professor, me ajuda, é do Davi Silvac. Ele fala assim, ó, professor e colegas, alguém sabe onde estão esses cursos de quiropraxia com público-alvo massoterapeutas que o professor comentou? Porque em minhas pesquisas, tirando a formação acadêmica em quiropraxia, que é de 4 a 5 anos, que são 2 faculdades no Brasil que oferecem o curso de quiropraxia, de resto entrei em contato com algumas que dão o curso de quiropraxia de 2 anos, que seriam as pós-graduações, mas não estão destinadas a acadêmicos de formação em fisioterapia ou em massoterapia.
Então aqui também tem uma informação para vocês, que a quiropraxia, ela também não é uma profissão regulamentada no Brasil. Existe sim um projeto de lei desde março de 2001, que é o número, projeto de lei 114/2015. Então, projeto de lei PL 114/2015 é um projeto que visa o quê? Regulamentar a profissão de quiropraxia no Brasil. Mas por enquanto não existe nenhuma regulamentação. Então você pode, a partir da formação, da realização de cursos livres em quiropraxia, estar atendendo esse tipo de paciente. Agora, lógico, se você perguntar a minha opinião em relação a isso, eu sou bem rígido, tá? E sou bem sincero de que a quiropraxia não é uma técnica muito simples de se aprender e também não é uma técnica muito sem riscos nenhum. Então a gente tem que sim tomar cuidado, então por isso que a gente tem que buscar uma boa formação, uma escola e um professor que tem conhecimento, que tem técnica e que tem ética para estar passando esse conteúdo. A partir do momento em que você procurou tudo isso, se resguardou dessa confiança e dessa integridade, né, no ensino, no aprendizado, tranquilo, você pode sim fazer o curso e se formar e ter a possibilidade de fazer as manipulações nos seus clientes, tá? Mesmo sendo massoterapeuta, você pode sim estar praticando a quiropraxia ainda no Brasil. Lógico que tem um projeto de lei, a partir do momento que esse projeto de lei for aprovado, né, aí sim outras medidas irão ser necessárias. Mas provavelmente para quem já atua com quiropraxia, ele vai poder mandar o certificado que ele fez de formação e vai verificar se está de acordo com o que esse conselho novo, o que a lei nova considera como mínimo necessário para que você seja um bom profissional e que você possa atuar no mercado como quiropraxista, tá? Hoje em dia, o que o pessoal tem recomendado são para aqueles cursos de formação de quiropraxia clínica, tá? Você tem a necessidade de apresentar uma carga horária, um certificado, um curso, né? De pelo menos ali 100 horas, tá? 100 horas. Mas não precisa ser um único curso de 100 horas. Você pode fazer um curso aqui, um curso ali, e aí você vai somando as horas para que você complete essas 100 horas e a partir daí, né, você tem um pouco mais de tranquilidade para atuar como quiropraxista, tá? Ou quiropata. Em relação aos lugares onde tem curso, em São Paulo tem várias escolas, né? Umas que eu conheço que vão deixar com que você, massoterapeuta, possa fazer a massagem, a quiropraxia, é o CEATA, onde eu fiz a minha formação em acupuntura, chama CEATA. Então, Centro de Estudos CEATA, né? E terapias, acupuntura e terapias alternativas, né? Então fica lá em São Paulo. Se você tiver mais dúvida em relação a isso, pode estar me perguntando que eu passo a indicação para vocês. Me manda um direct lá no meu Instagram, @massoterapeuta de sucesso, que eu passo para vocês o link das escolas e dos cursos que existem. Mas existem sim cursos de formação em quiropraxias, tá? De qualidade, que aceitam alunos que não são acadêmicos de fisioterapia ou que são fisioterapeutas, inclusive massoterapeutas, educadores físicos, biomédicos, de modo geral, profissionais da área da saúde, tá ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o quadro Professor Me Ajude, episódio número 3, onde eu respondi mais 10 perguntas dos seguidores aqui do canal do YouTube. Se você tem alguma dúvida específica e quer que eu te ajude, que eu responda a sua pergunta, é só colocar aqui nos comentários que eu vou estar lendo elas e no episódio 4, quem sabe eu possa estar respondendo a sua pergunta. Como graças a Deus têm vindo muitas perguntas, tá? Às vezes você espera um pouquinho, porque pode ter certeza que a sua pergunta uma hora vai sim ser respondida. A ideia é que a gente tenha
vários quadros, né, vários episódios aqui para que vocês consigam tirar todas as dúvidas de vocês. Porque eu, como professor, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês. Bom, vamos encerrando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.